Estamos aqui com a presença ilustre da bióloga Rafaela Rocha, falei certo? Certinho. Rafaela Rocha, que nós vamos desbravar o universo dos óleos essenciais. Um tema curioso e hoje bastante debatido em todos os cantos que a gente vê. Todo mundo procura a terapia com os óleos essenciais. Primeiro vamos pedir para que a Rafa, com essa intimidade, é porque a gente já se conhece aqui, posso chamar de Rafa. Por favor, todos podem me chamar de Rafa. Rafa, então, por favor, faz sua apresentação. Com certeza. Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos a quem estiver nos ouvindo e nos vendo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Rafa, gosto de ser chamada de Rafa, sou bióloga. Minha especialização ali é dentro da genética, da botânica. Amo esse mundo natural, cresci num meio muito natural, minha família inteira sempre foi muito afim, muito próxima disso. E atualmente trabalho com a área da saúde voltada para soluções cada vez mais naturais. Como o Nestor falou, as pessoas cada vez mais buscando, esse universo, e eu estou aqui para agregar, para ajudar essas pessoas a encontrarem um caminho. Lembrando que cada organismo é único, e portanto a gente precisa olhar com um olhar bem individual. Bom, aqui nós estamos também com o nosso amigo, que não deixa de ser uma pessoa gabaritada. Por ser amigo, a gente também tem que louvar a visita dele aqui, que é o nosso amigo Leandro Masquil, que está sempre acompanhando a gente aqui nesses podcasts. Posso começar? Pode, você deve, você é o nosso âncora e essa coisa, como é que fala? É uma pessoa cortês, uma pessoa educada, uma pessoa que vale a pena vir aqui, viu, Rafinha? Vale a pena vir aqui. Pode botar pra moer, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras, mas vamos começar? Vamos. E eu gosto de polemizar. Sim. Eu vou começar logo pondo a Rafa aqui na parede, como se diz. É bom que eu gosto. Legal. Óleos essenciais, naturais. Logo vem em mente canabiol, derivado da maconha. Faz parte desse universo e dessa terapia? Não só faz, como deve fazer, O canabidiol é um assunto interessantíssimo, polêmico ainda, de se tratar. Hoje no Brasil nós temos a liberação já em alguns aspectos, do uso medicinal de tratamentos, O uso recreativo não é permitido no Brasil. E o cannabis, na verdade, a cannabis, que é a planta, ela tem alguns componentes, como o THC, que é uma palavra, uma sigla bem famosa, o CBD, que também é outra sigla famosa, que fazem parte dos possíveis óleos essenciais. Então, o óleo essencial, por exemplo, da cannabis, a gente vai chamar popularmente aí de CBD. E esse CBD tem a intimidade com muitas células do nosso organismo. O que eu não sei se muitas pessoas sabem é que o nosso organismo produz os próprios canabidioides naturais, o nosso próprio organismo produz. Sim. São chamados de endocannabidioides. E aí, como nós mesmos produzimos, existem várias plantas que produzem substâncias semelhantes e o nosso corpo reconhece isso. Qual a vantagem, qual a importância disso tudo? Essas substâncias, como o próprio CBD ou como qualquer canabidioide, que não só a cannabis produz, outras plantas também produzem, vão interagir com células como nossos neurônios, ajudando na relação ali de calma, tranquilidade, estabilidade, vão ajudar as nossas células de defesa, permitindo com que o organismo responda melhor a qualquer ameaça que venha, as células intestinais, que é um segundo cérebro, como a gente costuma falar na área da saúde. As células intestinais, se elas não estiverem saudáveis, elas vão deixar passar muita toxina para o nosso organismo, causando muito processo inflamatório. Então, esse aspecto polêmico da cannabis em si, ele precisa ser muito delicado, falado de forma muito delicada, porque a gente precisa de informação. Não dá para simplesmente ter uma opinião sem você ter informação. O uso recreativo é uma coisa, são outras substâncias que você também está colocando para dentro do organismo que causam outros efeitos. Sim. Se você usa a forma medicinal, você está colocando um conjunto de substâncias que vão interagir com esse nosso sistema próprio, que é natural, todo organismo apresenta, e trazer esses benefícios.
A copaíba, por exemplo, que é uma planta brasileira, perfeita, linda, cresce na Amazônia de forma lindíssima, tem um óleo essencial, ela produz óleo essencial e ela tem 90% dos mesmos canabidioides que a cannabis sativa. Olha só. E muitas pessoas não sabem, né, dessa informação. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, né, Rafa, quando você vai usar esses... sobre o cannabis, né? Sim, a substância. Porque quando a pessoa usa a substância do cannabis, né, ela, com certeza, para combater alguma enfermidade, alguma coisa, tem que ter um cuidado também do uso abusivo. Por quê? Porque se você para de produzir esses hormônios, você natural, você vai ser dependente daquele. Às vezes é por isso que às vezes tem esse entrave, né? Perfeitamente. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso, sobre o vício? Claro. Por que para de produzir dentro do nosso organismo? Sim. Assim, vamos por partes, né? O vício, de forma geral, ele é aquela sensação do organismo de busca do prazer. Então, todo organismo, sem exceção, está buscando prazer. Essa busca do prazer pode ser na comida, pode ser no sexo, pode ser numa substância química, pode ser no exercício físico, enfim, pode ser qualquer atividade que faça a liberação de substâncias que te dão a sensação de bem-estar. Certo. Quando você descobre isso, quando o seu organismo se dá conta disso, o seu organismo vai buscar sempre aquela atividade para que essas substâncias sejam liberadas e você tenha a sensação de bem-estar. O vício é isso. Esse é o vício. Se você tem componentes químicos que favorecem, que trazem cada vez mais esses neurotransmissores, essas substâncias que estão liberando em você, se você encontra isso, por exemplo, na cannabis, você vai ter, obviamente, a sensação de querer estar sempre em contato para que essa sensação de bem-estar se perpetue e continue no seu organismo. Diferente é quando você coloca substâncias no seu organismo, naturais, que não vão causar a liberação forçada de neurotransmissores, que é o que a gente fala da homeostase. A gente fala muito essa palavra na área da saúde, né, na área da fisiologia, que é o equilíbrio. Quando você coloca uma substância no seu organismo que está ajudando a sua célula a trabalhar melhor, você não força a produção de substâncias nela. E isso não causa a dependência química, não causa a dependência que a gente chama de vício. Então essa é a diferença. Quando você usa uma substância que ela induz a produção de outra substância na sua célula, você pode gerar um vício. Quando você usa uma substância que vai ajudar a célula a trabalhar melhor, e aí a célula vai decidir, eu preciso produzir ou não aquela substância. Você está dando condições para que ela trabalhe melhor. Aí você não tem um processo vicioso acontecendo. Deu para entender? Ótimo. Aí vamos fugir um pouco da cannabis, já que o Já fechou, né? Agora eu pergunto, quando se fala em óleos essenciais, lembra o quê? Aroma, cheiro, Com certeza. sensação de tranquilidade, que traz tudo isso. Aí eu te pergunto, a terapia com esses óleos essenciais, hoje na medicina, ela é mais aplicada em que área? Então, dentro da área da medicina, ela entra, né, como alternativo, como uma sugestão alternativa aos tratamentos. Como várias outras coisas. Não adianta nada você, né, falar, eu vou fazer atividade física porque faz bem para a saúde. Mas você não se alimenta bem, você não toma sol, você não toma água. É a mesma coisa. Então, se você faz a utilização dos óleos essenciais junto ao seu médico, mas você não segue toda a prescrição, também não vai servir de nada. Existe um equilíbrio que precisa ser atingido. Na área da medicina e em todas as áreas da terapia, os óleos essenciais, eles podem ser utilizados, por exemplo, na aromaterapia, que é uma possibilidade dentre das várias que existem para a utilização de óleos essenciais. Mas os óleos, eles podem ser usados além da forma aromática. Eles também podem ser usados de forma tópica, que é quando a gente passa na pele, tem uma questão, de repente, estomacal, você pode passar na região do estômago. Legal. Você tem uma região respiratória ou esofágica, você pode passar na região do esôfago e assim por diante. E você também pode fazer a ingestão. Aí também é um assunto polêmico, porque existem critérios que são muito importantes, que precisam existir para que a gente faça o consumo e ingesto dessas substâncias. Por que isso? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma falta de fiscalização para óleos essenciais. Então, 33%, nós três aqui, a gente se reúne, vai lá no balão do aeroporto, colhe as lavandas que estão lá, extrai óleo essencial da lavanda. Se a gente colocar 30% de óleo essencial no frasco, 33% de óleo essencial no frasco, e preencher o resto com o que a gente quiser,
ele pode ser comercializado como Complicado, óleo né? essencial. Isso é muito delicado. Então você não pode ingerir qualquer coisa. Verdade. Você tem que se certificar de que aquele óleo de fato é puro, de fato foi tratado, ele foi, passou por um processo adequado de extração para que você tenha certeza que ali tem óleo essencial e você não vai prejudicar seu organismo com Eu componentes. vou complementar essa questão, essa pergunta que eu te fiz. Os óleos essenciais, eles não são especificamente extraídos de plantas. Existe também em frutas, em matas selvagens, atlântica, tropical. Como é que funciona essa metodologia? Sempre vai ser de um grupo de plantas, independente se ele for uma árvore, se for um arbusto, se for um capim, enfim, sempre vai ser do grupo botânico, mas existe um grupo de plantas específicos que produzem óleos essenciais. Os óleos essenciais são produzidos basicamente, assim, para simplificar, por plantas que têm cheiro. Então, aquela planta que exala algum tipo de cheiro, ela pode produzir óleo essencial. Só que a produção de óleo essencial, ela não necessariamente vai estar num ponto específico. Algumas plantas produzem óleo essencial no fruto, como a casca da tangerina. Quando a gente descasca a tangerina, não sai aquelas gotículas assim? Aquele é óleo essencial. A mesma coisa o limão, a mesma coisa a laranja. Que maravilha. Ali, Não sabia. olha só. Bom conhecimento. E a gente usa quando é criança para ficar passando No olho, é ótimo. E é o óleo. E é um óleo essencial. Tomara que sirva. Pra ver Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou passar na pele assim, ó. Vai Passando. pegando. Só cuidado com o sol, né? Tem que lembrar, passou limão, Tem um usar no sol, tratamento, tem que ter né? A gente cuidado. fala assim para brincar, mas Sim, claro. existe um tratamento. Mas aí podem acontecer em outras partes da planta. Por exemplo, uma que é bem famosa, né? A lavanda. O óleo essencial de lavanda está na flor da lavanda. O óleo essencial de hortelã está na folha da hortelã e talvez no caule também a gente pode encontrar, dependendo da Tem variedade. óleo essencial de piqui também? Não tem óleo essencial de piqui. capim santo, Capim santo nós temos óleo essencial, também vem da folha toda. capim-limão. Capim-limão é uma variedade, né, do capim santo. É uma delícia, inclusive é um óleo essencial muito voltado para o sistema GABA, neurônios GABA, que dá um relaxamento. Continuando com a terapia, que isso é interessante, eu também quero fugir desses medicamentos tradicionais da medicina. Vamos perguntar, quem quer fazer um tratamento grave, não é meu caso, que eu não tenho o câncer, Que bom. pode ser uma terapia, pode ter essa terapia para aliviar quem sofre de câncer, de doenças mais graves. Assim, com certeza, a resposta é sim, com certeza. Mas, novamente, como tudo, a gente precisa de suporte. Não existe a bala de prata. Não existe uma única coisa que vai salvar a vida daquele organismo. Nosso organismo precisa de várias estratégias para que fique saudável. Então, a resposta é sim, nós temos uma infinidade de possibilidades com auxílio e tratamento dos óleos essenciais para doenças graves. Eu trato a minha mãe, que tem mal de Parkinson, com óleos essenciais. Mas isso não permite com que ela não faça os demais tratamentos. Isso. Ela vai precisar, com certeza absoluta, dos medicamentos, porque ela de fato tem uma deficiência grave, ela não produz uma substância. Então, ela utiliza o medicamento, que é sim importante quando for necessário. A gente só não pode utilizar indiscriminadamente, né? Mas ela utiliza sim a medicação e a gente faz o suporte com os olhos. A medicação por si só, a gente percebia, claro, que ela tem uma melhora, mas a introdução dos óleos, quando nós iniciamos, a gente percebeu sono melhor, a gente percebeu baixa de ansiedade. Sim. E tudo isso vai favorecer com que o diagnóstico dela fique cada vez mais brando. Não tem cura, a gente sabe disso, a gente não vai achar, né, a resposta para que ela volte ao normal, não tem jeito, mas a gente pode dar mais qualidade de vida para aquele paciente em condições graves. Em espécies de câncer, né, diferentes tipos de câncer, a mesma coisa. Existem hospitais nos Estados Unidos já que têm alas específicas que tratam, dão suporte para aqueles pacientes com óleos essenciais também. Então a gente é um suporte maravilhoso para o organismo porque ele dá condições para que a célula fique cada vez mais em equilíbrio. Mas novamente, a gente não crucifica os alopáticos, né? Os alopáticos, eles são importantíssimos, eles salvam vidas de milhares de pessoas. Verdade. Mas a gente tem esse mau hábito, eu diria, né, da população que, eu tô com dorzinha de cabeça, toma logo um remédio e você não busca a causa disso. Os óleos essenciais, eles não tratam o sintoma,
Eles tratam a causa. Onde é que está a causa dessa dor de cabeça? É porque você está ansioso? É porque você tem uma desbiose? É porque você tem uma inflamação intestinal? Enfim. Interessante. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Nestor. Manda bala. Pode ser? Pode, manda. Rafa, Diz. qual é o óleo Quer ver? mais apropriado Quer ver? Eu já tô esperando essa Pra pergunta. para uma excitação, né? Para aquele Eu momento sabia ali que amoroso? vinha. Porque você vai tomar alguns Mas não é o remédios, seu é caso. bem complicado. Então, Mas não é o seu caso, Não, não é É um meu amigo, caso. é um amigo seu, né, Leandro? É um amigo seu. É um amigo meu que me perguntou, falou, vou te perguntar. sei. Eu tô aqui pra perguntar. Então, essa é uma informação polêmica. Vocês estão preparados? Eu quero ouvir. É polêmica. Hoje, na ciência, né, de todo abarcamento que a gente tem, a gente pode afirmar que não existe uma substância que, de fato, vai promover libido. Certo. Então, assim, a gente fala, né? A gente brinca. Tem até saudoso Luiz Gonzaga, eu quero ovo de codorna pra comer, né? O problema ele tem que resolver. A gente brinca, né? Mas não Ovo tem de nada codorna. comprovado Não nisso. tem. Não tem o ovo de codorna, ostra, amendoim e tal. nada. Então, isso, na verdade, são... Mocotó. Mocotó. É assim, são informações que, lógico, que mexem com a gente, porque esse efeito placebo é real, o efeito placebo acontece. Então, a gente já tem aquela estimulação e tal, você já se prepara e tudo. Com relação a óleos essenciais, o que a gente tem? Quando uma pessoa está com baixa libido ou tem alguma questão relacionada à libido, certamente há um descompasso, um desequilíbrio em alguma parte daquele organismo. Eu já passei por isso, ano passado, inclusive foi recente. Então eu tava com uma questão assim, eu fiquei, gente, cadê o negócio que não vem? Tem uma coisa errada. Isso não sou eu. E aí, o que a gente vai tentar fazer? Na verdade, a gente faz isso. A gente vai investigar o que está acontecendo com aquele organismo. O que está em baixa, o que está em alta. E aí, a gente tenta ajudar com os olhos nesse sentido. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava com inflamação intestinal branda, mas isso estava atrapalhando, né? E estava dando uma questão, como se fosse assim, uma inflamação geral no organismo. E é lógico que atrapalha. Seu organismo está inflamado. Reflete, né? Seu organismo está inflamado, ele não vai trabalhar direito. E aí poderia refletir em outras coisas. Poderia refletir na dor de cabeça, poderia refletir no refluxo, mas acabou refletindo na baixa libido, que no caso era a ansiedade. Eu estava ficando cada vez mais ansiosa. E, gente, se a gente está ansioso, as coisas não fluem. Verdade. Então, o óleo essencial é até para isso mais, entende? Muito Mas eu tenho uns para te recomendar, sim. interessante essa pergunta dele, mas vamos adiante. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. É sempre muito bom quando a gente recebe convites de qualquer natureza. Ainda mais assim, né? Para falar do que a gente gosta, do que faz sentido, né? Na nossa vida. Mais uma vez, assim, é só agradecimento mesmo. Por tudo, né, gente? Assim, por toda a equipe, né? Tem pessoas aí atrás da câmera que as pessoas esquecem que elas existem, mas elas são fundamentais para que tudo isso aconteça. E sobre os olhos, na verdade, sobre saúde, né? Acho que a mensagem real é sobre saúde, para que a gente busque cada vez mais, porque a gente tem que viver e não durar, né, por tanto tempo. Quantas pessoas, né, passam ali de alguma idade, enfim, começam a sentir o corpo, porque é normal, né? Sentir um pouco mais de frear, né? A gente coloca o pé ali no freio, mas a gente não pode durar, a gente tem que viver, né? E viver com qualidade. E a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem. Seja um óleo essencial ou não, seja aquilo que faz bem para aquele organismo. A gente tem que descobrir o que faz bem para aquele organismo, para que a gente siga bem. Aí.